Qual é o paciente que usa muito opioide? São vários motivos do paciente estar usando opioide, né? Então, o primeiro deles são lesões que ele pode apresentar, principalmente de traumas e cirurgias, câncer ou do tratamento do câncer, né? Então, se o paciente tiver dor, que seja segmental, seja do pescoço para baixo, que tenha alguma lesão que tenha necessidade de opioide oral, que o médico decida fazer isso, uma saída que ele tem para reduzir muito o consumo de opioide é implantar uma bomba intratecal totalmente implantada, que é uma saída que a gente tem, um tipo de técnica. Bom, isso é o terceiro degrau. No quarto degrau, né, a gente tem agora, né, que ele é principalmente desenvolvido para a área da coluna, é a cirurgia endoscópica. É uma, digamos assim, a grande novidade, é um avanço gigantesco que a medicina deu. Por quê? Porque com a cirurgia endoscópica nós conseguimos fazer cirurgias praticamente ambulatoriais da coluna. Certo? A gente não precisa mais abrir a pessoa, deixar uma morbidade, ter um monte de problema, um monte de complicação, tanto complicações, digamos assim, precoces, como complicações de longo prazo. Você pode ser muito mais pontual, né? Fazer, por exemplo, uma situação que, digamos assim, é um flagelo da humanidade, a estenose de canal vertebral. É um problema muito grave, é um problema que tem uma prevalência muito alta e cada vez, como todo mundo agora quer viver 100, 120 anos, vai ter uma população cada vez maior de pessoas com estenose de canal vertebral. A estenose de canal vertebral é o fechamento do canal vertebral e o encarceramento das estruturas nervosas que estão dentro do canal vertebral. Então há necessidade de descomprimir a saída que se tinha da medicina convencional. O que é? Fazer laminectomia aberta, colocar um monte de parafuso ali, espaçador, tudo. Era uma cirurgia grande. Com isso, a gente tinha uma taxa de falha alta e uma taxa de mortalidade alta também. Então, hoje é possível fazer tudo isso com a cirurgia endoscópica. Por exemplo, se o paciente tiver estenose de canal, é possível fazer, digamos, uma laminectomia e praticamente o paciente sair e ir embora depois. Certo? Descomprimir o canal sem ter nenhum tipo de problema. Um tempo cirúrgico muito pequeno, né? E, por exemplo, antes o paciente podia ter vários níveis, aí se fazia a cirurgia em vários níveis. Hoje não, a gente sabe que geralmente tem um nível crítico. Não precisa abordar todos os níveis, você vai no nível que seja o nível, digamos assim, mais indicativo de estar causando problema. O nível que aparentemente dê mais problema, aí você vai lá e faz a descompressão naquele nível, aguarda algum tempo e vê, e com isso se reduziu a cirurgia grande em 70%. Das cirurgias. Então isso é importante, por quê? Porque é um grande passo que a humanidade está dando. A gente pode fazer procedimentos, principalmente na população onde a incidência é maior, que é a população acima de 70 anos, que tem estenose de canal. E como é uma doença extremamente limitante, né, assim, a estenose de canal vertebral, ela provoca o quê? Ela dificulta a pessoa caminhar, a claudicação para pequenas distâncias. A pessoa não consegue caminhar, num determinado momento começa a ter dificuldade para andar 1,5 km, depois 500 metros, 400 metros, daqui a pouco não consegue andar 2 quarteirões e tem fraqueza nas pernas, muita dor e apresenta uma dificuldade, uma impossibilidade, né? Porque é um processo, digamos assim, que a gente chama de uma claudicação neurogênica, mas é proveniente de isquemia, né? A estenose ela vai se aprofundando, né? Vai fazendo com que haja o fechamento cada vez mais da nutrição das raízes, as raízes não funcionam. Então a pessoa perde a força na perna, né? Então por isso geralmente a queixa do paciente é: doutor, eu ando 2, 3 quarteirões, eu tenho que parar, ficar ali 10, 15 minutos para poder voltar a força na perna, muita dor, e voltar a força na perna para poder continuar a caminhada. Isso é um avanço muito grande, por quê? Porque antes eu tinha que fazer a cirurgia aberta. Hoje não há necessidade mais de fazer. Do outro lado, a cirurgia endoscópica também, ela permitiu que você faça a cirurgia da retirada da hérnia do disco praticamente sem ter agressão ao canal vertebral. Você pode ir com a cânula de trabalho, né, quase que percutânea, né, com um furo, um corte muito pequeno, de até 1 centímetro, introduzir a aparelhagem toda e ver por uma televisão e utilizar microinstrumentos para retirar a hérnia. E o paciente pode se recuperar de uma coisa que antigamente tinha que fazer uma cirurgia, muitas vezes tinha morbidade e às vezes tinha até mortalidade.
né? Então hoje a cirurgia endoscópica, que é, digamos assim, que é o quarto passo disso, ela serve basicamente para isso, mas a gente pode utilizar para outras coisas, como até colocar em eletroestimulador, fazer técnicas, né, de colocar hoje, por exemplo, a nossa equipe, o Dr. Cláudio Faria, ele faz até a colocação do espaçador interdiscal, por exemplo, quando o paciente tem uma dor chamada instabilidade. E nós tivemos uma paciente recentemente, que essa paciente, ela tinha marca-passo, tinha 82 anos, tinha um marca-passo, fazia hemodiálise, quer dizer, era uma paciente inoperável. E ela tinha uma instabilidade na coluna. A instabilidade, o que é? É quando um segmento ele praticamente não segura mais a coluna, um corpo vertebral sobre o outro. Praticamente isso. Se eu pudesse explicar, a explicação lógica seria isso: a coluna fica solta, certo? Então aquilo provoca a lesão contínua, uma dor terrível, e o paciente fica imóvel, ele não consegue andar, certo? Então o paciente, quando é muito grave, a gente não tem muita coisa para fazer por ele. Então com a cirurgia endoscópica, a gente precisa fazer uma cirurgia rápida. Então tem uma técnica de fazer a colocação da prótese, certo? Ou do espaçador discal por via endoscópica, e funciona. Isso aqui é o grande... Funciona, e o paciente no dia seguinte pode ir para casa. Ver que se tiver um problema desse, não vai precisar se submeter a uma cirurgia grande, como é a cirurgia de estenose antiga.